Doutor X, boa tarde, queridões. Onde estavas quando as luzes se apagaram? Acabou aí? Acabou a luz aí? Aqui não, mano. Acabou na sua casa aí? Acabou, cara. Acabou. Aqui não Acabou acabou. Em boa parte do país. Teve um apagão, famoso apagão. Que bom, né? Que pelo menos assim, as pessoas chamam apagão de apagão e não de blackout. Teve uma época que queriam emplacar o termo blackout. Apagão. Apagão é muito melhor. Mas sim, acabou aqui, acabou em quase todos os estados, com exceção de Roraima. E o Ministério de Minas e Energia disse que o sistema foi restabelecido, restando ajustes pontuais. O que aconteceu aí, para quem não sabe, ou para quem não passou por isso, então nem se importou. Restam agora ajustes pontuais a serem realizados pelas distribuidoras em algumas cidades, de acordo com nota do Ministério de Minas e Energia. Mais cedo, o Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que ainda apura as causas que levaram ao apagão. O ministro Alexandre Silveira estava no Paraguai, teve que voltar às pressas para resolver o incidente 45 minutos depois que ele começou. Aí ele informou às 14h49 que a situação estava 100% normalizada e que no sul, no sudeste e no centro-oeste a energia foi restituída 45 minutos após o incidente. Ocorreu por volta das 8h30 da manhã. Aqui foi 8h30 da manhã também. Durou quase uma hora aqui na minha casa. E aí já está gerando também, né, aqueles debates acalorados sobre privatização da Eletrobras, sobre o quanto isso pode ter afetado a situação ou não. Ciro Gomes ressurgiu, não para dar parabéns para mim ou para o Marco Bezzi, que aniversariamos nos últimos dias, mas ele ressurgiu para falar que o Lula é covarde por não reestatizar a Eletrobras, o que levou a Janja a comentar que a Eletrobras foi privatizada em 2022 e que o governo atual não teria nada a ver com isso, já que é uma situação complexa e é uma questão que leva tempo, se você quiser reestatizar, não é da noite para o dia. Então já deu também um entreveiro, esse apagão de manhã, deu um entreveiro entre Ciro Gomes, que foi lá culpar o Lula, e entre a Janja, que foi defender o marido. Não sei se você viu isso, mas rolou isso no Twitter. No Twitter, Ciro Gomes foi lá dizer que Lula era um dos culpados por esse apagão. E eu queria saber a tua opinião, Calejão. Faz sentido cobrar o Lula por não reestatizar a Eletrobras em agosto de 2023, sendo que existe também uma multa, né? Uma multa salgadinha de 100 bilhões de reais para quebra de acordo. E também não é uma questão tão simples de resolver. Não, vou reestatizar e acabou. Parece um pensamento mágico. E eu acho muito triste isso vindo de um político gabaritado. Porque não é na base do pensamento mágico que se resolve uma situação tão complexa quanto essa. E aí também vale a crítica aqui para o pessoal de esquerda que fica, não, a culpa é da privatização. Beleza, privatizou, verdade. Mas não vira o caos da noite para o dia também. Não. Não é porque privatizou há cerca de um ano, nem isso, que esse apagão ocorreu. Talvez se fosse estatal, ocorreria da mesma maneira. Cara, eu acho que essas duas colocações aí tem pouco, vamos dizer assim, lastro na materialidade factual do barato, entendeu, cara? O Ciro, ele sabe que se ele fosse presidente da República, ele teria uma dificuldade imensa, Helder, de reestatizar isso aí. Primeiro porque, assim, se o Lula sequer esboçasse qualquer tipo de movimento nesse sentido, comunista, olha aí, a gente avisou, o Brasil vai virar Venezuela, etc. e tal. O dano político que isso causaria para o Lula seria impensável, entende? A despeito, sim, da privatização da Eletrobras ter acontecido de uma maneira bastante complicada, para dizer o mínimo, e agora está na mão, em ampla medida, pelo menos, dos 3G lá, tá? Sicupira, o Teles e o Lehman, os três caras lá que arrebentaram com Americanas, utilizam o método Bob Pfeiffer de gestão, que basicamente, de forma resumida, é eu devo para você, mas você que se arrebente, porque eu sou mais forte, então eu vou te apertar até não poder mais. De forma resumida, double your profits, se você pegar o livro do cara, é isso aí. Pode ser que esse tipo de coisa vai gerar um rombo gigante na Eletrobras, vai arrebentar a Eletrobras?
como arrebentou a Americanas? Pode, mas isso não vai acontecer em 2, 3, 4, 5 meses. É algo, no mínimo, por médio prazo, numa questão de anos. Então, eu acho equivocado, cara. Agora, mano, o que mais a gente tem para falar a respeito do Ciro, entendeu? O cara vem nessa toada aí, meu irmão, há 2 anos, 3 anos, o cara conseguiu perder para Simone Tebet e ele insiste na mesma estratégia. É tipo um time, Helder, que tá tomando de 7-0 e continua jogando do mesmo jeito. Não, mas, pô, cabe o 8º ainda. Cabe tomar 8. Então vai, cara, continua. Se você acha incrível, um cara que a gente considerava extremamente inteligente, sabe? Capaz de ler a cena política nacional, continua fazendo esse tipo de coisa. Então, eu não sei qual é que é a do Ciro Gomes. Eu acho que é uma crítica injusta, a meu ver. Óbvio que cabe criticar o Lula. Cabe, mano, tem que criticar o cara quando for pertinente. Agora, nesse caso aí, não dá pro Lula reestatizar a Eletrobras, cara. Isso aí teria um desgaste político absurdo. E também não acho que o problema de hoje, especificamente, tenha a ver com o processo de privatização. Verdade seja dita que privatizar, a gente sabe que também não ajuda nada, hein? Porque... Não, claro, e a privatização ela é vendida como algo que vai melhorar o serviço. Nós sabemos o tipo de promessa que é feita quando surge a possibilidade de privatizar algo que é patrimônio do Estado brasileiro. Mas, por outro lado, tá? Por outro lado, não dá para dizer que a Eletrobras ela ficou sucateada em menos de um ano. Até para destruir leva tempo, tá? Até para destruir leva tempo. Para construir, muito mais. Mas para destruir também. Então não é assim que as coisas funcionam. Nem lá, nem cá. A culpa não é nem do Lula e a privatização ainda não conseguiu o tempo suficiente para sucatear a Eletrobras, para levar a Eletrobras a uma situação de calamidade a ponto de gerar um apagão aí que pode ter outras causas, a gente não sabe ainda tecnicamente o que ocorreu, não vamos entrar nessa seara, até porque seria irresponsável da nossa parte, mas aparentemente tem gente se apressando para encontrar culpado, tanto de um lado quanto do outro. Calma, né? Melhor coisa no momento como esse é muita calma. Muita calma. Pode ser a sinalização de algo mais grave, claro. Né? O setor energético no país enfrenta uma crise, né? Não é de hoje. Existem aí outros apagões que aconteceram, mas pode também ter sido uma falha de sistema sem maiores problemas, né? Isso para o futuro, estou dizendo assim. Então é uma calma, né, cara? É se apressar em apontar dedos, tanto da parte do Ciro aí, quanto de outras pessoas que também estão procurando aquele momento de dar uma lacrada em cima de um assunto que acabou de acontecer. Ô, Helder, e sabe o que eu acho, cara? Tem uma questão aqui que o Ciro, eu realmente acho ele um cara preparado, inteligente e tal, mas ele tem 2 características que para a política institucional são complicadíssimas, cara. Ele é extremamente passional, ele é um cara passional, ele pega tudo para ele como se fosse pessoal a questão, entendeu? E isso na política institucional é complicado, cara. Você não pode tratar as coisas de uma forma tão passional. Você precisa ser um pouco mais pragmático, um pouco mais sangue frio, entendeu? Fazer cálculos que atendam os teus interesses de uma maneira sem ficar com revanchismo e esse tipo de coisa. E além de ser extremamente passional, ele é extremamente vaidoso, cara. Entende? E isso acaba te obrigando a não poder fazer correção de rota, não poder atuar de uma maneira minimamente resiliente, no sentido de entender que, olha, mudou, cara, o espírito do tempo mudou, seja capaz de perceber algumas coisas aí, tira o pé um pouco agora, entendeu? Tira o pé, não é o caso. Ah, mas porque Harvard e meu time e que eu sou um intelectual, foda-se, malandro. Falando português, cara, a política institucional não funciona assim, Helder. Você pode ter a cabeça gigante, você pode ter 20 diplomas em Harvard. No fim do dia, é o povo brasileiro que vai decidir se você tem carisma, se aquela pessoa quer votar em você ou não. Quem tiver mais voto vence. Não importa. E o Ciro nunca foi capaz de tirar o pé, percebendo que, cara, 2022 não é para você. Tire o pé, reorganize-se, para de atacar a esquerda, cara. Os bolsonaristas não vão votar. Você não vai cativar o público bolsonarista. Ou a direita liberal. Talvez uma pequena parcela da direita liberal você seja capaz de cativar.
mas o teu eleitorado grande é esquerda, cara, é centro-esquerda, entendeu? E ele continuou atacando a liderança, continua até hoje, atacando a liderança política mais densa à esquerda, que é o Lula. Não sei, o cara é totalmente perdido. Acho bastante oportunista, né? Aparecer nesse momento para cobrar algo que ele sabe que é complexo. Ele não é uma pessoa imbecil, não está apostando em pensamento mágico, mas para a seita que ele formou em torno de si, isso é uma grande bravata para colocar a responsabilidade nas costas do Lula neste momento, né? E o pessoal aplaude, o pessoal gosta, mas de forma geral tem dado pouco resultado, assim como a Larissa Manoela tinha apenas 2% do que ela ganhou durante todo esse tempo, o que o Ciro conseguiu com essa estratégia foi também 2% na última eleição, ficando atrás até de Simone Tebet. Então, se quiser continuar, escolha do candidato, não é mesmo? Exatamente. Mas nem com isso você vai aprender, entendeu? Assim, uma coisa é o resultado prático empírico, Maldonado, tá te dizendo que, cara, tá funcionando. Tá Sim. funcionando. E o que é muito louco também na política institucional, Maldonado, é que não existe uma fórmula pronta que se aplique para todo mundo. O que funciona para o Helder talvez não funcione em absoluto para o César, entende? E eu vi que o Ciro meio que tentou emular ali, talvez o que o Bolsonaro estava fazendo naquela ocasião, atacar o Lula, ser grosseirão, mandar o outro tomar não sei aonde, entendeu, cara? E ele achou que, mas não é o caso. Cada estratégia funciona para cada candidato e em um momento específico ainda. É tudo muito complexo, cara. A estratégia que funciona para o Helder, ela funciona para o Helder naquele momento, outubro de 2022. Pode ser que se você utilizar a mesma estratégia no ano seguinte, já não é mais o caso. E seguramente a estratégia que funciona para o Helder Maldonado não funciona para mim. E o Ciro não foi capaz de entender isso. O teu caminho não é por aí, Ciro. Entenda isso, pelo amor de Deus. O teu caminho é utilizando o teu torque intelectual, é sendo propositivo. Esquece o Lula, cara. Para de fazer esse tipo de ataque banal, porque comprovadamente você perdeu para Simone Tebet, cara. O que mais você precisa? Daqui a pouco você vai perder pro cabo Daciolo, velho. Daqui a pouco você não vai fazer voto suficiente para se eleger... Vereador de Sobral. Vereador federal, como brinca o Maldonado aqui. Que mais, cara? Você precisa de prova para entender que essa estratégia falhou. Esquece isso. Toca a tua vida em frente, acha outra forma de fazer política, porque isso aí não tá funcionando. Notadamente, isso aí não tá funcionando. Não funciona mesmo, cara. Não funciona mesmo. Mas, para algumas pessoas que acabam levando em consideração o Ciro como um candidato, não só um candidato, mas talvez aí como uma espécie de líder de uma seita política, porque o cirismo, pelo menos na internet, se transformou nisso, talvez faça sentido, né? Sempre faz sentido aí colocar tudo o que for acontecendo de ruim para o Brasil nas costas do Lula, mesmo que eventualmente tenha um dedo e um peso maior de escolhas mal feitas pelo Bolsonaro no passado.